Bom, para falar como surgiu a GP Parts, a gente tem que voltar um pouco mais para trás, em 1988. Eu vendo uma entrevista do Senna, falando que ele tinha começado no kart. O kart, como todo mundo sabe, tem um carinho enorme. E eu tenho a impressão que a melhor escola no automobilismo, sem dúvida, é o kart. E eu resolvi correr de kart. Não tinha a menor ideia como funcionava e fui fazer escolinha e aí acabei sendo picado pelo vírus do automobilismo e não saí por 10 anos. Então corri Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano de kart, depois eu corri nos Estados Unidos de Barber Dodge e finalizei a minha carreira, entre aspas, na Itália, no Campeonato Italiano de Fórmula Ford. Quando eu estava nessa fase da Fórmula Ford, eu estava fechando um patrocínio para a Fórmula 3 para o ano seguinte, só que teve uma mudança do câmbio, o dólar subiu pra caramba e o dinheiro não era o suficiente para continuar. Nesse período da Itália, eu tive contato com muitos engenheiros, muitos mecânicos e diversos fornecedores de peça de competição. Voltando para o Brasil, quando eu decidi que eu não iria mais correr, que eu precisaria voltar e começar a trabalhar, eu pensei, por que não trazer essas marcas de performance, de competição para o Brasil oficialmente, né? Sendo um representante das marcas no Brasil. Então, aí em 1998, eu comecei a GP Parts numa salinha de uns 20 metros quadrados na Faria Lima. Na Itália, eu já via que existia track day. Quando eu ia para as corridas, eu via que tinham muitos carros de rua que entre os intervalos entre uma categoria e outra, a pista às vezes era aberta para os carros de rua andarem. E carros completamente customizados. Tudo que você precisa em um autódromo para o carro andar em segurança. Suspensão, freio, roda mais leve, filtro de ar. Eu logo de início já tive contato com a Brembo, com a Pagid Racing dos Estados Unidos, que era pastilha de performance, depois HR, que eram molas esportivas. Nessa época no Brasil, estava o auge do Velozes e Furiosos. Então, quando os clientes ligavam para pedir um freio, para saber de alguma suspensão, eles queriam alguma roda grande que pudesse aparecer bastante, com um carro rebaixado com neon embaixo. E era completamente fora do foco dos produtos que eu vendia, entendeu? Nesse meio tempo, houve a possibilidade de começar a fornecer peça para as equipes do GT Brasil, né? Que eram Lamborghini, Ferrari, Corvette, Viper, Maserati, Porsche, né? Diversos carros. E aí, com os meus contatos na Europa, eu trouxe peças para diversas equipes de motor, câmbio, tudo. Trazia praticamente o carro completo para essas equipes. Isso me ajudou demais, porque eu comecei a ter o feedback, né, as informações dos produtos que eu vendia aplicados na pista em competição no Brasil, né? Porque eu trago toda essa informação, além de eu ter corrido e ter essas informações comigo, tive essas informações sendo um fornecedor para as outras equipes de GT no Brasil. Mas, de uma certa forma, a GP Parts sempre esteve escondida, porque como importador exclusivo da OZ no Brasil, eu revendia para as lojas. Então as lojas forneciam aos clientes e os clientes tinham a percepção que os importadores eram as lojas que vendiam e não a GP Parts. E aí isso mudou de 2015 para 2016 com a entrada do Guto e aí a gente focou em cortar o fornecimento para as lojas, criar um site e atender diretamente ao público, onde a gente pôde atender melhor que as lojas com custo menor. Em 2016 eu aceitei o desafio do meu grande amigo Gustavo de talvez tentar trazer um pouco mais desses produtos de pista para a galera de rua. O cara que tem um carro mais legal, que de vez em quando vai para o track day, mas que principalmente gosta de produto bom e que quer trazer e usar no carro dele. Então, desde 2016 a gente focou praticamente que 100% em marketing, evento, no site, para trazer isso para o público de rua, para não ficar uma coisa só para as equipes de corrida ou só para performance em pista. Então, quando um cliente nos procura, a gente não vai vender qualquer coisa. Primeiro a gente vai entender qual a demanda que ele precisa para o carro dele. É um carro para um track day esporádico? É um carro
que ele apenas preparou e precisa de uma performance melhor de freio, ou é um carro que o cara é um apaixonado por velocidade e usa a cada fim de semana num track day. Peças diferentes para diferentes projetos. Então a gente, com essa facilidade de atender diretamente o cliente, eu acho que a gente pode ser mais cuidadoso com o cliente, fornecendo melhores informações e um melhor know-how para que todos consomem os produtos da GP Parts. E hoje a GP Parts tem o foco em praticamente tudo de performance. Além de todas as marcas que a gente representa e que tem os produtos aqui no Brasil, como roda, suspensão, freio, banco, luva, tudo que a gente representa, a gente ainda tem a parte de importação. Então tudo que você precisar que esteja fora do país, a gente consegue utilizar o nosso know-how de importação para entregar aqui, com nota fiscal e com toda a segurança. Então agora, esse ano a GP Parts completa 26 anos, trazendo para o Brasil as melhores peças de performance para realizar o carro dos seus sonhos. Sejam bem-vindos ao canal da GP Parts. Não se esquece de se inscrever, ativa as notificações para não ficar por fora de nenhum dos reviews que a gente vai fazer desses produtos e muito mais. E deixa o like.